Geraldo de Fraga, do portal Leia Já. A gente queria saber como é que o Sport recebeu aí essa notícia da alteração da data do confronto diante do Flamengo, já que o presidente Yuri Romão tinha dito que não aceitaria mudanças na tabela nessa reta final da Série A. Obrigado. Geraldo, recebemos com indignação e com perplexidade. Uma tabela que foi completamente alterada, prejudicando o esporte, prejudicando muito, não é? E eu quero fazer aqui, inclusive, um histórico de jogos do esporte que foram alterados, não é, num curto espaço de tempo. Não é? Nós tivemos a alteração. Primeiro, nós tivemos a negativa de uma alteração solicitada pelo Sport do jogo com o Santos. Nós chegamos aqui na madrugada do sábado, das 3 horas da manhã, para jogar no domingo, às 8h30 da noite, contra o Santos. Nós fizemos essa solicitação de alteração em tempo hábil e a CBF negou. Depois nós tivemos a antecipação do jogo do Palmeiras, que estava marcado para um sábado, e esse jogo, na verdade, foi adiado para uma segunda-feira, né? Sem nenhuma comunicação ou combinação com o esporte. Tomamos conhecimento disso, inclusive, através da imprensa, dessa alteração do jogo. Depois tivemos a antecipação da 34ª rodada, nosso jogo contra o Bragantino, que foi quase que uma imposição da CBF em virtude da marcação das finais da Conmebol. Não é? Então tivemos essa antecipação para jogar numa segunda-feira contra o Palmeiras e depois numa quinta-feira contra o Bragantino. Tivemos uma outra antecipação também, sem combinar com o esporte, onde nós tomamos conhecimento através do site da CBF. Nosso jogo contra o Fluminense, que estava previsto para ser no domingo e foi alterado para o sábado, antecipado para o sábado. E todas essas alterações, por menores que possam ter sido, como essa do Fluminense, por exemplo, mas elas mexem com toda a logística de viagem. Não é? Nessa reta final de ano, a gente tem dificuldade de passagem aérea, a gente tem dificuldade, né, com relação à diminuição da malha aeroviária em virtude do processo de pandemia. Não é? Então não é fácil você conseguir uma boa logística nessa reta final do campeonato. Isso fez com que nós tivemos que alterar nossa logística, com horários diferentes, com combinação de treino precisando ser alterada, com local de treino precisando ser alterado, tudo muda. Não é? E agora, para fechar com chave de ouro, a CBF vem com essa grande alteração da tabela, que até agora todas as explicações que foram passadas, né, e publicadas, inclusive, de forma oficial no site da CBF, não nos convencem, de forma nenhuma. Essa história, essa premissa, como eles chamam, de ter, não é, as 4 últimas rodadas sendo realizadas de forma equânime, não convence a ninguém. Não é? Até porque o que precisa ser equânime é o total de jogos em casa e o total de jogos fora de casa. Ou seja, quando você vai olhar a tabela como um todo. Não apenas as 4 últimas rodadas. O que não pode é, ao final do Campeonato Brasileiro, times terem feito menos ou mais jogos, não é, com mando de campo ou fora do mando de campo. Não é? A não ser em caso de punição. Então, essa história não cola, não está no regulamento. Não está no regulamento da CBF. O regulamento da CBF é muito claro quando ele trabalha apenas a questão da última rodada, que os jogos têm que ser realizados, não é, na mesma data e no mesmo horário, tem início no mesmo horário. Não é? Então não fala em momento nenhum que você precisa ter essa situação equânime nas 4 últimas rodadas para que os times façam 2 jogos dentro de casa e 2 jogos fora de casa alternadamente. Não é? Então nós não aceitamos esse tipo de explicação. Não é? Agora, a CBF é quem organiza o campeonato. A CBF impõe isso aos clubes, né? Como ela impôs ao esporte e a outros clubes. O esporte se sente prejudicado, sim. O esporte está indignado. Nós estamos protestando, é o que nos cabe no momento. Tentamos analisar e estamos analisando ainda algum aspecto jurídico que possa ser feito, né? Entretanto, se não puder ser feito nada, o esporte estará em campo, vamos cumprir o regulamento, porque o esporte é cumpridor do regulamento. O esporte faz a sua obrigação. O esporte tem um planejamento de viagem, tem um planejamento de logística, né? E a gente vai com muita dificuldade, sim, mas vamos cumprir todas as etapas. Agora, deixando muito claro, registrando a nossa indignação, Geraldo, a perplexidade como a CBF trata um campeonato tão sério, que é o Campeonato Brasileiro, trata principalmente nessa reta final, com essa alteração que fez, onde a gente sabe nitidamente quais são os interesses. A gente vislumbra e percebe muito, não é, que tem clubes que estão sendo beneficiados com essa mudança e outros sendo prejudicados. O Sport Clube do Recife não deu causa em momento nenhum na alteração dessa tabela. Agora, clubes
que no início do ano se recusaram a jogar o Campeonato Brasileiro, não é porque não admitiam jogar em data FIFA, porque tinham jogadores cedidos à seleção brasileira, tiveram a conveniência, a conivência da CBF, para não jogar nessas datas, onde a CBF sabia que no final do ano iria faltar data para concluir o campeonato. Tá aí, o campeonato já foi prorrogado por uma rodada, era para terminar no dia 5, agora vai terminar no dia 9. Não é? Isso altera todo o planejamento, inclusive de férias dos atletas, não é, de pré-temporada, isso tudo é alterado. Não é? A CBF fez isso, onde beneficiou apenas um clube que deu causa a tudo isso por se recusar lá atrás a jogar as partidas do campeonato enquanto tivesse jogo da seleção brasileira, porque tinha jogadores cedidos à seleção. Vamos dar um exemplo agora, vamos ter o jogo Grêmio e Flamengo, que é referente à segunda rodada do Campeonato Brasileiro, do início do Campeonato Brasileiro. Isso é um absurdo. E aí nós vamos pagar essa conta? Não é? É por isso essa nossa indignação e essa perplexidade. Boa tarde, Augusto Carreiras. O técnico Gustavo Florentin revelou ontem na coletiva após a partida contra o América Mineiro que vem conversando com a diretoria sobre a sequência de erros da arbitragem contra a equipe do Sport. Então eu gostaria de saber o que vocês estão fazendo ou pretendem fazer para evitar que novos erros venham acontecer na partida do Leão. Um abraço, aqui é Pedro Alves, repórter do Diário de Pernambuco. Boa tarde, Pedro. É bastante pertinente a sua pergunta. Na realidade, de fato, o nosso treinador Gustavo Florentin vem se queixando bastante. Não só ele, como os atletas. Não é? Os atletas em campo têm se queixado da forma como os árbitros e o árbitro de vídeo vem conduzindo os jogos do Sport no que concerne a arbitragem. E a gente pode relatar aqui, brevemente, alguns erros fatais que aconteceram com o Sport nos últimos jogos. Eu posso citar aqui para você, por exemplo, o jogo Sport Cuiabá, onde nós tivemos um gol legítimo anulado, onde eles deram impedimento de Marcão, onde sequer o árbitro de vídeo vai olhar o impedimento, e eu quero dizer que no impedimento a gente nem discute a posição do atleta, mas o que a gente discutia era se o atleta participou ou não do lance, e isso caberia ao árbitro analisar junto ao árbitro de vídeo, se houve ou não participação do atleta, ou se ele atrapalhou ou não o momento do gol. Então, para nós, aquele gol foi legítimo. O Sport foi prejudicado naquele jogo. Depois fomos prejudicados no jogo contra o Bragantino. O jogo do Bragantino, nós tomamos 6 cartões amarelos. Toda falta contra o Sport era cartão amarelo, enquanto o Bragantino tomou um cartão, tendo inclusive feito mais faltas que o Sport, mas nós tomamos 6 cartões amarelos. Isso prejudica o time. Tivemos outro exemplo também aqui no jogo Sport e Atlético Goianiense. Embora o Sport tenha ganho esse jogo, mas é importante que a gente frise que a gente não pode só reclamar quando perde, a gente tem que reclamar com a arbitragem também quando ganha. O Sport ganhou de 2-0 esse jogo, mas nós tivemos um gol legítimo de Mikael que foi anulado ainda no primeiro tempo. Lance que, quando você vê pelo ângulo que a própria CBF mostra, você tem dúvida, gerando a gente dizendo, inclusive, que eram 3 milímetros, 3 centímetros, que é um recurso importantíssimo o árbitro de vídeo. E eu não entendo porque esses árbitros, quando não é para falar a verdade, quando é para olhar as coisas do esporte, eles se recusam a ir ao vídeo. Agora, quando é para prejudicar, eles vão. E o exemplo que eu posso dar para vocês é esse último jogo contra o América, onde nós tivemos 2 pesos e 2 medidas. No início do jogo, um pênalti claro, numa jogada no lance com o nosso Paulinho Mocelin, que a bola bate nitidamente na mão do atleta do América. Essa mão não está encostada no corpo do atleta, O atleta faz menção, abre os braços, essa bola pega no braço dele. O árbitro sequer consultou o vídeo, e a arbitragem de vídeo também não mandou nenhuma informação para o árbitro. E eu quero frisar aqui que esse árbitro de vídeo que estava presente no último jogo do Sport foi o mesmo árbitro de vídeo que participou do jogo Sport Fluminense, onde o Sport foi prejudicado, perdemos o jogo com um gol ilícito, um gol em impedimento do Fluminense, e o árbitro de vídeo não marcou. Inclusive chegaram até a alegar que naquele momento houve um defeito na régua, na linha que traça o impedimento, e portanto eles não puderam auferir se houve impedimento ou não. Mas foi o mesmo árbitro, o mesmo coordenador da arbitragem de vídeo do jogo de ontem. E esse mesmo
árbitro de vídeo chama num lance normal, num lance de cartão amarelo, numa falta normal, uma falta de jogo do nosso meia Gustavo, não é, que para todo mundo que viu, e aí eu estou colocando isso de forma muito aberta, a gente escuta a imprensa, eu acompanho os comentários que são feitos, não é, outro lance que jamais caberia o cartão vermelho. E aí o árbitro de vídeo chama, depois do árbitro de campo ter dado um cartão amarelo e ter mandado bater a falta, não é, onde não houve nenhuma reclamação por parte dos jogadores, inclusive do América, não é, o árbitro de vídeo chama o árbitro principal para analisar a jogada e termina com a expulsão do nosso atleta. Então o Sport tem sido sistematicamente prejudicado. Sistematicamente. E o Sport tem protestado junto à CBF, junto à comissão de arbitragem, tem feito protesto. Infelizmente isso não tem adiantado em nada. Não é? O Sport e outros clubes estão sendo prejudicados. Agora eu posso falar sobre o Sport, não é, que a gente tem feito protestos junto à CBF, não é, e o Sport se sente de fato prejudicado, e eu estou citando aqui, não é, são dados concretos que a torcida acompanhou, que a imprensa acompanhou, que todo mundo viu o que aconteceu. Nós não estamos criando, nem inventando, nem interpretando de forma diversa. Não é? Isso foi o que aconteceu dentro de campo, não é, com a arbitragem de vídeo e com a arbitragem de campo. Olá, Augusto, um abraço, prazer estar falando contigo, Igor Moura da Rádio Jornal aqui. Eu queria saber de você, Augusto, como é que vem sendo a avaliação dos gestores do esporte, da diretoria de futebol, do trabalho da comissão técnica encabeçada pelo Gustavo Florentin. O treinador insistentemente fala que primeiro quer saber o destino do time na primeira divisão, que a prioridade de uma renovação seria do esporte. O esporte já conversa sobre uma possível permanência do Gustavo Florentin, independentemente do que aconteça nessa reta final de primeira divisão. Como é que vem sendo a avaliação diária do trabalho do Florentin, do rendimento do time sob comando do Gustavo? Um abraço. Igor, a avaliação que a diretoria tem do Gustavo Florentin é uma avaliação bastante positiva. A gente que acompanha o trabalho dele dentro de campo, não é, da relação que ele tem com os atletas, da relação de treinamento, não é, da relação do dia a dia com esses atletas, no pré-jogo, no pós-jogo, é uma avaliação muito positiva. Agora eu vou pensar uma frase que você coloca na sua pergunta. A própria prioridade do treinador é a manutenção do time na Série A. Essa é a prioridade também da diretoria. Então a diretoria em nenhum momento, até a presente data, buscou, não só com o Gustavo Florentin, mas como qualquer outro atleta que está em situação de renovação de contrato com o clube. Nós não procuramos ninguém ainda. A gente está esperando uma definição do final do Campeonato Brasileiro para que a gente possa chamar as pessoas que o clube vai ter na sua avaliação, que devem permanecer aqui para buscar uma renovação. Alguns têm contrato longo e aí não necessita você estar negociando, outros que têm contrato que encerra e que na avaliação que está sendo feita pelo Departamento de Futebol, junto com a comissão técnica, a gente vai analisar se deve continuar ou não. Mas aí eu volto a dizer a vocês, tranquilizar a torcida do esporte, a relação que existe hoje entre a diretoria com a presidência e o treinador Gustavo Florentin e sua comissão técnica é uma relação mútua, é uma relação de respeito, de admiração, de concordância com o trabalho que tem sido executado. A gente sente as dificuldades do dia a dia. Para vocês terem uma ideia, a gente tem uma dificuldade enorme de repetir a escalação do time, seja por suspensão, não é por cartão amarelo ou expulsão, seja por contusão, seja por acordo de contratos entre empréstimo de jogadores. Então a gente tem essa dificuldade de manter o mesmo time em 2 partidas seguidas. Isso o nosso treinador tem sofrido bastante, tem lamentado isso, que são coisas, situações de jogo que acontecem no dia a dia. Mas a avaliação é muito positiva. Augusto, a intenção do esporte, e sua inclusive, era de trabalhar com 2 profissionais remunerados. Um já chegou, o novo executivo de futebol. O esporte e você ainda pensa ou buscam outro profissional para compor esse departamento de futebol, ou só com a chegada do Jorge vai fechar esse ciclo de organograma do departamento de futebol do esporte? Carlos Miguel, da Rádio CBN. Boa tarde para você. Carlos, como você citou, a gente está montando um organograma. Então, com a chegada do executivo de futebol, ele vai participar da montagem junto conosco desse organograma. Então, aquilo que a gente planejou lá atrás, ele continua de pé. A ideia é trazer mais gente para compor o departamento de futebol, que talvez, eu não quero aqui estar falando em números, mas talvez também não fique só em mais um, não. Talvez a gente precise de outras pessoas. A gente está pensando em criar dentro do próprio departamento de futebol outros setores que cuidem especificamente da burocracia. A gente vê aí
aí que a maioria dos clubes existe já hoje um departamento de registro e contratos de atleta. É importante que a gente tenha esse departamento, né, funcionando, inclusive em todas as divisões, não só no futebol profissional, mas no futebol de base, no futebol feminino, que a gente tenha isso tudo centralizado em um único departamento. Então isso é uma ideia nossa, né? Então a gente vai tentar estruturar, dentro das condições financeiras do clube, um departamento de futebol com scout, que a gente possa ter análise diárias de atletas, de indicação desse departamento de atletas, de análise de atletas que possam no futuro vir interessar o esporte, de análise de atletas que sejam indicados para trabalhar no esporte, e que a gente possa ter relatórios, não é, complexos, relatórios que não só mostrem, não é, as estatísticas do atleta do ponto de vista dentro de campo, mas também fora de campo, como a minutagem de jogo, tempo que esse atleta passou sem jogar, por que ele ficou sem jogar, né? Isso tudo a gente precisa para não estar contratando errado, né? O esporte é um dos clubes que tem, como a maioria dos clubes no futebol brasileiro, dificuldades financeiras. Então o que a gente tem, a pouca pólvora que a gente tem para tirar, a gente não pode estar desperdiçando. Então a gente precisa minimizar os erros. Não quero dizer que com isso erros não acontecem, né? Eles são normais do futebol, isso acontece, você contrata pesquisando, você contrata com a melhor das intenções, mas às vezes o atleta não tem a adaptação que a gente imaginava que ia ter e não tem o desempenho que a gente imaginava que ele poderia ter. Então a gente precisa minimizar, né, esses riscos. E se minimiza esses riscos com a montagem do departamento de futebol, aproveitando pessoas que já estão aqui, e às vezes você precisa, não é, dar novas funções, novas metas ao pessoal que já está aqui, e se for necessário trazer gente de fora também, que possa nos ajudar, não é, a poder montar um departamento de futebol robusto, não é, mas também um departamento de futebol que não onere muito as despesas do clube, porque nossa prioridade tem que ser dentro de campo, mas a gente precisa ter um departamento de excelência para que a gente possa montar e iniciar um planejamento de 2022 dentro de um cenário que possa trazer alegrias à torcida do esporte. Augusto, boa tarde, repórter Tassas Michel da Rádio Transamérica. Eu gostaria de saber de você, é claro que o campeonato não terminou, mas sabemos que a situação do esporte está muito complicada. Se já está fazendo parte, se vocês também têm um planejamento para caso o esporte não consiga a permanência na Série A. O planejamento que está sendo montado dentro do clube, e isso não é dessa semana, isso já de algumas semanas atrás, é no sentido de trabalhar com os dois cenários. O esporte tem que ter frieza para isso. Não é? Quem trabalha e quem mexe com isso precisa ter frieza. Não é? A gente precisa trabalhar com os dois cenários. Os dois cenários são factíveis, podem acontecer. Tanto a permanência na Série A, como um possível rebaixamento para a Série B. E acontecendo um rebaixamento para a Série B, o esporte tem que estar pronto, não é, com o planejamento pronto, para poder voltar no mesmo ano, que a gente possa estar de volta no ano seguinte. Mas a gente ainda trabalha também com a possibilidade de permanência na Série A. A gente sabe das dificuldades, mas o esporte não jogou a toalha, não abaixou a cabeça. Nós vamos buscar os resultados. Enquanto a matemática não é apontar que ainda tem solução, nós vamos buscar essa solução, não é? Então a gente tem trabalhado, respondendo especificamente a sua pergunta, com dois cenários, e o planejamento será feito e será apresentado para os dois cenários. Fala, Augusto, boa tarde, tudo certo? Aqui é Geraldo Rodrigues do ENE45. Augusto, eu queria saber de você como se deu o processo de escolha para o Jorge Andrade, que foi anunciado como novo executivo do clube no início desta semana. O que é que o esporte identifica nele que pode agregar, e também o que é que o esporte mais espera do Jorge Andrade à frente do clube, à frente dessa função de executivo. Obrigado. Geraldo, o Jorge, como a gente falou desde o início, né, ele participou de vários processos de entrevista, de análise curricular, como outros nomes também aconteceram isso. Quando eu assumi aqui, o esporte estava sem executivo, e foi uma das prioridades do presidente, né, que pediu a contratação desse executivo para nos ajudar no dia a dia aqui no clube, inclusive na montagem do planejamento, né, do ano seguinte. E a gente veio analisando com calma. Eu disse ao presidente que a gente precisava, né, fazer uma pesquisa ampla de mercado, consulta, não só consulta ao currículo, mas consulta ao histórico de clubes onde esse profissional trabalhou, ao perfil, não é, de profissional que a gente queria aqui dentro do clube, e a gente foi enxugando, não é, esses nomes. Eu tive a oportunidade de conversar com diversos nomes, não foi só o nome do Jorge, conversei ao longo desses 30 dias aí com quase 15 nomes, não é, a gente discutindo algumas conversas presenciais, outras conversas por vídeo, outras conversas por telefone, não é, e a gente foi afunilando no nome de Jorge. Eu tive
tive a oportunidade de conversar 2 vezes pessoalmente com o Jorge em São Paulo. Né? Jorge esteve aqui a semana passada, né? A gente trouxe ele aqui de forma bastante discreta para que ele conhecesse a estrutura do esporte, que ele conhecesse o clube, conhecesse a Ilha do Retiro, conhecesse o departamento de futebol, conhecesse nosso centro de treinamento. Né? Até porque uma das coisas que eu sempre conversei, a gente quando traz um profissional não pode estar prometendo que está trazendo ele para um paraíso. A gente tem que mostrar a realidade do clube, para depois aqui ninguém estar reclamando, eu pensei que aqui seria diferente, eu pensei que aqui seria uma outra história. Então o Jorge conheceu de perto a nossa realidade, a realidade financeira do clube, a realidade estrutural do clube, a realidade pessoal do clube, não é, para saber com que ele ia trabalhar na frente. Não é? Então houve um entendimento de perfil, houve um entendimento curricular, houve um entendimento de checagem de informações, não é, de profissionais que querem bem ao clube, que já passaram pelo clube, que deram informações positivas a respeito do Jorge, não é? E houve um entendimento nosso, não é, junto com o presidente Yuri. Ele participou a semana passada de uma conversa também com o presidente, participou de uma conversa com outras pessoas que fazem a direção do clube, para que a gente pudesse bater no nome do Jorge. E eu tenho certeza que com o perfil que ele tem, não é, trabalhou muito tempo em base, o esporte hoje tem investido muito, não é, no elenco profissional de jogadores oriundos da base, tem noção de conhecimento, passou por clubes importantes como o Internacional, como o Atlético Paranaense, como o Figueirense, por último o Santos, onde ele estava como gerente de futebol, e por diversas vezes ocupou o papel de superintendente de futebol do Santos, até porque o último executivo do Santos chegou lá com 4 meses só. Então o Jorge estava lá há bastante tempo, conhece um pouco dessa estrutura, inclusive a estrutura do Campeonato Brasileiro de Série A. Né? Então eu acho que Jorge é uma peça importante que vai nos ajudar. É mais um que vem para ajudar. Jorge não é a solução. Né? Jorge faz parte de uma engrenagem onde a gente pretende, dentro dessa engrenagem, ter um departamento de futebol, não é, que dê ao esporte competitividade. Augusto, aqui é o Pedro Maranhão do canal Eu Pratico Esporte TV no YouTube, e deixando um pouco essas polêmicas de CBF e arbitragem de lado, assim que você chegou no esporte, a pauta era buscar recursos para voltar a pagar 100% dos salários dos atletas, porque antes, como a gente bem lembra, um acordo foi feito para pagar apenas 70% até o final da temporada. Esses recursos foram arrecadados. Hoje vocês conseguem pagar 100% dos atletas, ou ainda está naquela situação dos 70%, até para a gente entender como é que está essa situação dos salários e também se hoje o elenco está em dia. Pedro, é bastante pertinente a sua pergunta. Não é? Na realidade, essa meta não é só minha, essa meta é de toda a diretoria, do presidente do clube. Quando o clube propôs esse acordo lá atrás, eu não estava aqui, mas propôs dentro no sentido que não havia possibilidade financeira de honrar, não é, aquilo que tinha se acertado lá atrás, quando da contratação desses atletas, da formação do seu vínculo profissional com o clube. Não é? Então o clube buscou esse acordo. Lógico que seria importante se a gente pudesse, não é, ter uma capacidade, uma disponibilidade financeira para pagar os 100%. A gente batalhou por isso, batalhamos junto, não é, a quem a gente poderia ir, não é, aos patrocinadores do clube, aos parceiros do clube, aquelas pessoas que ajudam o clube, nossos sócios, não é, nossa torcida. Fomos atrás da emissora que transmite e televisiona o Campeonato Brasileiro, até para melhorar a nossa exibição. Melhorando a exibição, consequentemente você aumenta a receita também do clube, mas isso depende muito dos horários de jogos, não é, depende muito dos dias que esses jogos são exibidos, é uma complexidade muito grande. Não é? Agora o que eu posso dizer a você é o seguinte: dentro daquilo que foi combinado, não é, inclusive combinado que esses valores, na realidade, o atleta não iria perder. O ano que vem ele vai receber. Não é? Isso estaria embutido dentro, inclusive, da programação de premiação que seria pago no ano que vem. Não é? Então, todos eles vão receber 100%, não é, do que tem direito. Mas esse ano, com o acordo que foi celebrado lá atrás, esse acordo vem sido mantido, não é? E o esporte tem pago rigorosamente em dia. As obrigações do clube junto aos atletas, não é, pós-acordo, não é, vem sido mantido em dia. O esporte está em dia, o esporte pagou a última folha já, inclusive pagou antes do prazo combinado, foi pago. O esporte está em dia com as suas premiações. A premiação do último jogo foi o Atlético Goianiense, essa premiação já foi pago, não é? E eu quero dizer aqui de forma muito clara: o esporte reconhece que existe um passivo. O esporte reconhece que existe um passivo de salários atrasados, não é? O esporte reconhece que existe um passivo, não é, nessa redução salarial que houve, é um passivo que vai se acumulando para o ano seguinte.
2020, não é? Isso tudo nós temos consciência. E os atletas também, não é, têm consciência do que podem fazer pelo clube. E o clube vem funcionando a partir desse acordo normalmente com pagamento, né, da folha salarial desses atletas, tanto no que concerne a imagem como no que concerne a CLT. Não é? As coisas vêm acontecendo e o esporte hoje está em dia com essas obrigações, dentro do percentual acordado.